A paz do Senhor, queridas, pode se assentar. Glória a Deus. Hoje não precisava nem de eu pregar, né? Fala sério. Que bênção! Ah, gente, a gente está na presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria, a cura, a renovo, a restauração. Mas sabemos que Ele tem mais para nos ensinar, a todas nós. E é isso que Ele quer fazer, e a gente se assenta aos pés dEle nesse início de noite como Maria, aquietada aos pés dEle, para aprendermos o que Ele tem para nos ensinar nessa noite. Eu gostei muito do nome Defensoras. E eu vou logo, durante a pregação vocês vão entender por quê. Mas defender, eu gosto a gente sabe o que é defender. Mas eu gosto de consultar o dicionário da língua portuguesa. Então eu tenho esse hábito, sempre quando eu vou defender um tema, ou vou ministrar sobre um tema, eu gosto de começar na definição da palavra. O que é defender? Defender é prestar socorro ou auxílio a. Proteger, amparar, opor à força, oferecer resistência a um ataque ou agressão feita a. Resguardar, preservar, abrigar, proibir, vedar, impedir, interditar, tolher o mal, nesse caso. Falar em abandono de, pleitear em favor de, interceder por, patrocinar. Tudo isso está dentro do conceito, na nossa língua, de defender. E logo no começo, fala prestar socorro ou auxílio. Esse é o nosso DNA. A mulher, quando Deus foi criar a mulher, antes de criar, como Ele fez com todas as coisas criadas foram feitas sob uma palavra de Deus. Haja luz. Então houve luz. Não é isso? E antes de criar a mulher, Ele olha para o homem e Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Olha aqui o termo de novo. Uma auxiliadora, uma defensora, que lhe seja idônea. Essa palavra no original, auxiliar, é a palavra ezer. E essa palavra, ela é usada no Antigo Testamento 2 vezes para definir a mulher, 3 vezes para se referir à defesa de um exército, à defesa militar, e 16 vezes essa palavra é empregada para definir o auxílio de Deus, a defesa de Deus, o socorro de Deus. Como é no Salmo 46, por exemplo. O Senhor é meu auxílio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a mesma palavra usada quando Ele fala como que Ele ia criar a mulher. Então, auxiliar não é algo de segunda categoria. Quando fala auxiliar, todo mundo quer ser o cirurgião. Mas o que o cirurgião faz sem o auxiliar? Não é? E no nosso século megalomaníaco, a gente quer ser líder, cabeça, primeiro. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nada, nada, nada a ver. Para começar, o rei de toda a terra encarna, se torna carne. Só aí já mostra para a gente, já aponta o caminho, o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós estamos aqui para sermos ponte, nós estamos aqui para ser socorro, nós estamos aqui para ser auxílio, nós estamos aqui para proteger, para amparar, para opor à força, oferecer resistência a toda maldade, a tudo que se levanta contra o senhorio de Cristo, a resguardar, a preservar, a abrigar e por aí vai. Então, defensoras é o nome e o tema que me foi dado para eu destrinchar com vocês dentro dessa lacuna de defensora, obrigada, minha linda, é defendendo a família. Defender a família. Aí é impossível eu não me lembrar de uma mulher, que eu já falei muito sobre ela. Talvez se eu tivesse mais uma filha, ia ficar difícil, eu ia ficar entre as 2 defensoras que eu vou falar sobre elas hoje. Se eu tivesse mais uma filha,
Não é o caso, tá, gente? Sem chance, ok? Mas quem sabe meus filhos colocam em uma das minhas netas, porque eu amo essas mulheres. Eu aprendi a admirá-las e a respeitá-las, e eu aprendo muitíssimo com as duas. E a primeira delas está descrita em 1 Samuel. Pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou usar a linguagem Nova Versão Transformadora. Vamos lá, tablet. Eu te abençoo em nome de Jesus. O tablet está ficando igual eu, dando bizil. Vamos lá. A partir do verso 2 de 1 Samuel 25. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 100.000 cabras, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosquiando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome. E digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé, pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Eu devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse, ele é um insensato, mas como seu nome me indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida,
foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Vamos até aí. Abigail, essa mulher extraordinária, que se colocou como intercessora e como defensora do seu lar. E Deus tem nos convocado nesses dias tão turbulentos que vivemos, e muito se fala na defesa da família. Na defesa da família. A gente briga nas redes sociais na defesa da família. A gente levanta bandeiras ideológicas na defesa da família. Mas o que a gente tem que fazer de primordial, a gente não faz. Então, como é que a gente fala que está defendendo a família? A defesa da família não começa na arena pública. A defesa da família começa em casa. Nós fomos habilitadas pelo próprio Deus, como a palavra diz, que nós somos aquelas, antes de Deus formar a mulher, Ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Olha que interessante o significado de idônea. Então, mais uma vez, afirma que não é de segunda categoria, porque idônea é apta, é capaz, é competente e é moralmente correta. A moralidade de uma nação está diretamente ligada à figura feminina. Por que no exterior as mulheres brasileiras são tratadas como prostitutas? Porque essa é a imagem que é exportada pelas novelas e pelo carnaval. Que a mulher brasileira é uma mulher fácil, uma mulher para sexo. Porque o turismo sexual é abundante no nosso país. Então é essa imagem, entendem que está diretamente ligada à figura feminina? Muito se fala no feminismo defendendo a figura feminina. Mentira. Se o feminismo realmente tivesse como base principal defender a figura feminina, ele não ia permitir, autorizar que a imagem feminina fosse explorada através da pornografia, através da prostituição, através do turismo infantil e do turismo sexual. Fala-se em defesa da mulher, mas as meninas estão abandonadas. As meninas estão sendo prostituídas. Uma menina põe um shortinho e começa a dançar um funk e ninguém faz nada para mudar essa realidade. Então não vem me falar em defesa da mulher coisíssima nenhuma, não. Não é o feminismo que vai defender a mulher, não. Quem vai defender a mulher é o cristianismo. Mas não é um cristianismo nominal ou religioso. É um cristianismo que se envolve na causa. É um cristianismo que ensina, que aconselha, que acolhe, que educa amorosamente e que se mete numa trincheira de batalha, se for preciso, para defender uma menina.
Tem abusos, tem meninas e meninos também, que sofrem abuso dentro do núcleo doméstico. A maioria dos abusos sexuais acontece no contexto familiar. O abusador ou é um familiar, ou é alguém muito próximo à família. E sabe o que a mãe faz? Finge que não vê. Porque confrontar esse tipo de situação vai dar pano para manga, vai trazer desconforto, pode gerar um divórcio. E o que vão falar? Mas a gente não pode fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós, mulheres, precisamos de nos erguer como defensoras da família. E eu trouxe essa mulher extraordinária porque ela carrega umas características que podem muito nos inspirar. A primeira coisa, Abigail sabia escutar. Por que você estava dizendo isso, Helena? Por que Abigail era uma boa ouvinte? Porque quando deu ruim, e os empregados viram como Nabal destratou gente, deixa eu só contextualizar vocês. Davi, nessa época, estava pelo deserto, fugindo da ira de Saul, fugindo da inveja de Saul. Então ele e seus valentes, e se valiam de expedientes para sobreviver. Então eles estavam ali, e tinha um homem próspero, pastoreando os seus rebanhos no Carmelo, e eles estavam por ali, o que eles faziam? Ajudavam. Não saqueavam, não roubavam os pastores, e muito pelo contrário, como os próprios pastores de Nabal falaram, eles eram como um muro ao redor do rebanho, para que nenhuma ovelha se perdesse. E aí, quando Davi ficou sabendo que era tempo da tosquia, e o tempo da tosquia era o quê? É como se fosse o tempo da colheita. Era o tempo do lucro, era o tempo e eles faziam uma festa na época da tosquia, né? Porque aquilo ia gerar renda, o rebanho a lã ia ser vendida, aquilo tudo. E aí, então, tinha muita comida para os tosqueadores, era um momento de celebração, de muita fartura. Então, quando Davi ficou sabendo, está no tempo da tosquia, então está no tempo da fartura. Tem muito bolo, tem muita carne, tem muita coisa boa. Então, vamos lá, vamos lembrar Nabal que nós ajudamos a cuidar, e hoje ele está colhendo o fruto da nossa ajuda, e se ele usar de generosidade para conosco, e nos dá um pouco dos seus mantimentos, daquilo que ele fez. E Nabal, gente, isso era uma coisa completamente comum naquele contexto. Mas Nabal fingiu de besta. Conhece essa expressão? Fingiu de besta, deu migué, o golpe do João sem braço, fingiu demência, fingiu que não era com ele, enfim. E aí, isso acendeu a ira de Davi. Então tinha 2 homens irados. Um tolo e um irado. E aí, quando os rapazes viram aquilo, eles foram onde? Eles não foram lá em Nabal falar com Nabal. Patrão, você não sabe o que você está fazendo não, patrão. Vamos lembrar para o senhor, patrão. Esse homem cuidou da gente. Reveja. Não, eles não falaram com Nabal. Porque Nabal era tolo. O tolo não ouve. O tolo não ouve conselho. O tolo não ouve os mais velhos. O tolo não quer saber a opinião de ninguém. Eu é que tenho razão. Eu que sei da minha opinião. Ao invés deles irem em Nabal, eles foram na mulher de Nabal. E o texto já começou a dizer para a gente que ela era uma mulher bonita e inteligente. Em outras traduções diz, era uma mulher sábia e bela. Gente, sabedoria é mais do que inteligência. Porque tem gente que é inteligente e é tolo. É mais do que inteligência. É a sabedoria, a inteligência que vem de Deus. A inteligência dos homens pode ser pela nossa percepção e a capacidade de apreensão intelectual e pode vir também pelo estudo, pela aquisição de conhecimento. Mas tem um conhecimento que é revelado, ele vem do alto e ele não muda apenas a sua capacidade de apreensão, ele transforma o seu coração e gera uma nova atitude. E é isso que acontecia com Abigail, ela era uma mulher sábia. Então, eles foram aonde ia? Sabedoria. Vamos falar para quem pode resolver. Abigail pode resolver. Você é essa mulher na sua casa? Será que você tem cumprido o decreto de Deus sobre a feminilidade? Será que você é aquela... Vamos saber a opinião da Tereza, da Ana, da Kelly, da Cristina, da Regina. Vamos lá saber o que a Susan pensa. Não, com certeza a Margarete vai ter alguma coisa para falar para a gente. Não, a Paula vai ajudar a gente a resolver isso.
Qual que é o seu nome? Faz a pergunta, será que a Helena tem sido uma Abigail nesse tempo? Faz uma pergunta para você mesmo, colocando o seu nome. Será que a Carla tem sido uma Abigail desse tempo? Eu sei ouvir? Gente, a gente perdeu o hábito de ouvir. A gente não escuta. A gente escuta, mas já pensando numa resposta para provar que a gente está certa. Enquanto a pessoa está falando, você já vai montando um argumento. Isso não é ouvidoria. Para você ouvir, você tem que desfazer as armas. E escutar até o fim. E se colocar no lugar de quem está falando. E se identificar com a situação e com a perspectiva que ele está te oferecendo. Isso é ouvir de verdade. Será que nós somos essas mulheres? Os nossos filhos, às vezes, estão emitindo sinais de socorro. Você está na rede social, brigando por causa da ideologia de gênero. Mas o seu filho está debruçado no computador, viciado em tecnologia, e você fala que está defendendo a família. E quando ele vai te falar alguma coisa, você não quer ouvir. Olha, respeito comigo, menino! Depõe as armas. Você é autoridade. Autoridade que precisa ser imposta não é autoridade, é autoritarismo. Autoridade flui. Se você perdeu a sua autoridade dentro da sua casa, você precisa buscar que Deus restitua a sua autoridade diante dos seus filhos. Em nome de sermos mães, nós abusamos. Talvez pela nossa escola. Às vezes a gente viu a nossa mãe repetindo e a gente repete a mesma coisa. Mesmo que fracassou miseravelmente com a gente repete o mesmo erro. Quantas vezes a gente falou com o nosso filho, engole o choro. Você corrige ele, não deixa ele chorar? Ele é um ser humano. Ele precisa chorar. Senão ele te mata. Se vira rancor, ressentimento, deixa ele chorar. Corrige sim o filho, sim. Mas também dá o colo para ele. Não é Deus que faz assim com a gente? Deus não faz assim com a gente? Ele corrige a gente, mas quando a gente vai com a boca reganhada para ele, ele vem cá. Errou mesmo, né, mãe? Vem cá. Pode chorar. O João, quando corrigia os nossos filhos, o João que corrigiu os seus filhos, que ele é manso e humilde de coração. E eu estou aprendendo com ele. Para achar descanso para minha alma. Então, o João sempre foi mais tranquilo. Você não bate num filho, não corrige o filho. Gente, quando eu falo bate, não estou falando de espancamento, não, tá? A correção com a vara que a Bíblia manda fazer é no lugar pedagógico. A criança tem que saber porque está sendo corrigida. E depois que todas as tentativas de diálogo fracassaram. A vara é o último recurso. Foi bem aplicada lá em casa. Não me arrependo de nada. E hoje eles me agradecem. Até a mais rebelde dos filhos me agradece pela vara. Porque se a gente não der a vara para os nossos filhos, não der limite para os nossos filhos, a polícia vai dar. Então você corrige o filho, não com raiva. Senão não é correção, é vingança. Vai beber uma água. Aí não, Helena, aí o sangue esfriou. Aí que é correção, porque aí você está sabendo o que você está fazendo, você não vai se exceder na sua correção, você não está se vingando, você está comunicando a criança, porque, gente, quando eu perdi a paciência com os meus filhos, berrava com eles, não sei o que, era um fracasso. Eles só ficavam mais rebeldes, mais revoltados. Mas quando eu falava, avisei a primeira vez. Quando eu falava a segunda vez, agachava na altura deles e falava, escuta, eu já falei isso, isso e isso. Se você não obedeceu, eu vou ter que te corrigir. A terceira vez falhou, eu só fazia assim, vamos para o quarto. Não! Aquele drama, que são meus filhos. E aí o João entrava em cena e vinha com aquela calma, sentava, esperava eles dar o show. Acabou, filho, acabou. Você sabe por que você vai ser corrigido? E fazia eles falarem por que estavam sendo corrigidos, para eles terem certeza do porquê que eles estavam sendo corrigidos. Agora você sabe que você vai ser corrigido. Quantas vai ser, papai? 3.
3 varadas no bumbum. Nunca era com a mão, porque mão é para carinho. Então, ou era uma varinha mesmo, ou era uma reguinha, ou era o chinelo. No bumbum, igual remédio. Plá, plá, plá. Aí chorava. Claro que chorava, doeu. Aí o João oferecia colo. Deixava chorar, chorar, chorar. Quando acabava, vamos orar. Vamos. Então ora, oh Deus me perdoa. Gente, a Bíblia é didática. Quando a gente aplica a correção do jeito que a Bíblia fala, para a gente não se exceder, para a gente não espancar o filho, mas que é para a gente corrigir, dar limite para os filhos, a Bíblia sabe o que está falando, gente. Tem filho que não precisa apanhar. Não precisa. Você fala com ele 1, 2 vezes, ele obedece. Ai, que delícia. Mas tem uns... Só Jesus na causa. Como eu apanhei. Aleluia, glória a Deus, porque minha mãe não me negou a varada. Mas tem certas coisas que não é para a gente perpetuar. Às vezes as coisas que a gente fala para o nosso filho, às vezes as coisas que a gente não fala para os nossos filhos. Escuta o que o seu filho tem a dizer. O que funciona para um, não funciona para outro. Então você tem que ter a percepção de que filhos são seres únicos. Um é um, outro é outro. É filho do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram no mesmo ambiente, tiveram acesso às mesmas coisas, mas eles não são a mesma pessoa. E eles não são você. São um ser humano único, com o propósito de Deus sobre a vida deles, e nós, como pais, temos que ser facilitadores. Saiba escutar. Mãe, tia, irmã, esposa, saiba escutar. Filha. Talvez você não é mãe, você é filha. Saiba escutar. Escuta o seu pai, escuta a sua mãe. Procure entender também as limitações deles. Eles não são super-heróis. Eles tiveram uma história que antecedeu a você. Ninguém é como é à toa. Tem um porquê. Escuta. Escuta o que o outro tem a dizer. Abigail sabia escutar. E porque ela era uma mulher confiável, uma mulher que podia ouvir o que fosse, porque ela era a solução e não a fofoqueira, porque tem gente que escuta para contar. Vem o problema, mesmo? Aí chega para outra e fala assim, fulano, vou te contar uma coisa para a gente orar. Ainda tenta santificar a fofoca. Você não orou, vai falar com a outra para orar? Ela me ajuda. Escuta, genuinamente. Baixa as armas, baixa a defesa. Seu marido está reclamando de uma coisa, em vez de ficar retrucando com ele, presta atenção. Às vezes não é importante para você, mas é para ele. Seu filho está reclamando de uma coisa, para você pode ser uma bobagem, para ele é um gigante. Escuta. E escuta o que não é dito. Pede ao Senhor para te dar visão de águia, para você perceber que tem alguma coisa errada, mesmo quando essa coisa não é verbalizada. Você percebe um comportamento diferente de alguém dentro de casa. De alguém que vive com você e está angustiado. E que está comendo demais, e que está ansioso. E você começa a identificar o problema. E o atalaia enxerga o problema e se coloca na posição de denunciar. Mas denunciar como, Helena? Denunciar diante de Deus. Senhor, olha o que está acontecendo com meu marido. Olha o que está acontecendo com a minha filha. Olha o que está acontecendo com a minha mãe. Olha o que está acontecendo com a minha irmã. Senhor, me dá estratégia. Como é que eu devo agir? Eu estou identificando, Senhor. E eu não vou deixar passar. Eu estou identificando o inimigo pôr na pata imunda dele dentro da minha casa. E eu não vou deixar passar. Com a minha intercessão, com a minha boca no pó. E esse é o próximo passo, né? A gente vai. Ela sabia escutar. Isso aí está entre os versículos 14 e 17, onde os moços vão contar para ela o que estava acontecendo. Abigail discernia o tempo e a maneira de agir. Depois que ela escutava, ela buscava de Deus. Como é que eu tenho que agir nesse caso? Imediatamente, o texto diz, imediatamente, ela pegou a comida. O que Davi quer? Comida? Pega a comida. Ela não foi lá para falar com o Nabal. Ô Nabal, não estou acreditando em você não.
Você está doido, Nabal? Davi tem 600 valentes, os caras tocam o terror. Eles vão vir aí matar todo mundo. Foi isso que ela fez, gente? Ela agiu. Ela pegou o que ela tinha à mão. Ela carregou os jumentos de comida. E antes que a desgraça viesse ao encontro na porta dela, ela se antecipou e foi em direção àquela situação. E é isso que nós precisamos de aprender com Abigail. Nós precisamos antecipar o mal pela nossa observação e pela nossa capacidade de escutar, não apenas o que a palavra diz, mas o que as atitudes demonstram, e partimos contra. Você não fica, fulano está assim, vamos ver o que vai dar. Não, você não vai ver o que vai dar. Você põe esse seu joelho no chão e você começa a repreender aquele espírito dentro da sua casa e você começa a falar, Satanás, você não vai passar. E você começa a profetizar sobre o seu filho, sobre a sua filha, um jeito diferente. E você começa a buscar estratégia, Senhor, me dá o caminho do coração do meu filho, me dá o caminho do coração do meu marido, me dá o caminho do coração da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, da minha avó, do meu avô, porque eu quero me antecipar. O meu avô, a minha mãe, o meu pai, não vão ser garfados pelo inferno, porque tem uma mulher de Deus na intercessão, na brecha entre a crise e a necessidade. Ela discernia o tempo. Pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos. Vou matar a fome desses homens. Era algo simples. Às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes. Às vezes a resposta, a solução de um problema, gente, depende de uma conversa. Depende de um passeio. Depende de um abraço. Mas o orgulho, às vezes, não deixa a gente pedir perdão. Às vezes um pedido de perdão. Ô filho, mamãe se excedeu. Como é que os nossos filhos vão ser ensinados a pedir perdão e perdoar se eles não veem esse exemplo em nós? Pedir perdão para um filho não é sinal de fraqueza, não. É sinal de alinhamento com aquilo que você prega. Peça perdão. Você feriu seu filho? Você abusou? Você falou num tom que você não gostaria que falasse com você? Autoridade não é autoritarismo, eu volto a dizer. Você não tem que abusar o seu filho e oprimir o seu filho. Nem humilhar ele na frente dos outros para mostrar que eu sei que manda. Olhe nos olhos do seu filho, da sua filha e fala, eu pequei contra você, meu filho. E diante de Deus, para Deus eu já pedi perdão, agora eu quero pedir para você. Eu estava nervosa, exagerei nas palavras, não é isso que eu penso. Repare. Saiba, discirna a maneira e o tempo de agir. Abigail sabia o tempo de calar. Gente, tem coisa que a gente não convence, não. Você não é o Espírito Santo. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. A gente ensina, a gente fala, a gente instrui, mas quem convence é o Espírito. E nós estamos nos gastando e dificultando a obra de Deus na vida dos nossos filhos, porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, e o que é para a gente fazer, a gente não faz. Então, ao invés de a gente orar, jejuar, conversar, ouvir, aconselhar, não, a gente quer convencer. E aí o filho está cambaleando, e você fica, você está assistindo isso aí é do capeta. Começa a gerar o seu filho espiritualmente, começa a falar, Senhor, dá uma experiência contigo, revela-te a ele, Senhor. E entenda, cada filho tem um caminho, gente. Eu sei do que eu estou falando. Cada filho tem um caminho a ser percorrido. E o que a gente pode permanecer é com os joelhos dobrados, com a boca no pó e clamando, Senhor, não deixa sair da sua mão. Da minha saiu, mas da sua não sai. Foi consagrado, foi no altar do Senhor. Tem dono, pode não saber que tem dono, mas tem dono. Quem tem a última palavra sobre ela, sobre ele, é o Senhor. O diabo não vai garfar, porque tem uma mãe orando aqui. E tudo que está vivendo vai virar glória para o teu nome, vai virar testemunho para a glória do Senhor. Você crê, gente? É com Deus.
Nosso papel é ensinar e amar. E amar também é dizer a verdade. Amar não é só ficar, você é linda demais. Amar é chegar para o filho e falar, você está escolhendo esse caminho aí? Eu, como sua mãe, tenho que te dizer, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Senão vai dar certo. Eu preciso te dizer isso porque eu te amo. E não dá para a gente amar uma pessoa e ver ela indo para o abismo e falar, é sua escolha. Não. O amor não aceita tudo, não. Isso é omissão, não é amor. Então a gente tem que falar a verdade amorosamente, mas dizer a verdade. E confiar no Senhor. Tem hora que não é para falar nada, gente. A não ser com quem resolve. Tem hora que é para calar. Tem hora que é para falar. A gente precisa discernir. Mas é tão lindo porque a Abigail sabia a hora de calar. Ela tinha todos os elementos para ir lá, esfregar a mão na cara de Nabal. Doido! Ela fez isso. Ela foi, carregou os jumentos, pôs a comida, foi de encontro a Davi pessoalmente. E não falou nada para Nabal. Se você continuar lendo o texto depois, e eu encorajo você a fazê-lo, depois que estava tudo resolvido, aí ela chegou para Nabal e falou assim, então, Davi vinha aí matar todo mundo, tá? Então, só vim te comunicar que deu tudo certo. Nossa família se livrou. Aí ele teve um ataque. Ele teve um ataque. Depois que a coisa estava resolvida. E a própria mão de Deus, ó. Como diz a irmã. Como é que é o nome da irmã? Dona Genilda. Passou o rodo. Deus passou o rodo em Nabal. Aí Davi mandou buscar Abigail e casou com ela. Que coisinha, virou mulher de rei, a mulher do tolo. Presta atenção. Porque ela soube, fala com quem resolve. Fala com quem resolve. Para de expor a nudez da sua família para qualquer pessoa. Leva, meu marido. Gente, para de falar mal com seu marido com os outros. Se você vai buscar ajuda, pega uma pessoa séria. Uma pessoa que tem um casamento sério. Que vai orar com você, que vai acolher a sua dor. Não que vai sair por aí espalhando. Você ficou sabendo do marido da fulana, você vai saber, babado gospel. Gente, o que você falar, você vai comer do fruto da sua palavra. É o que diz a Bíblia, não sou eu não. Que nós vamos provar dos frutos das nossas palavras. Então, como diz a Cassiane, fica caladinho para Jesus te dar vitória. Ela sabia o tempo de calar. E nós também precisamos de saber com quem nós falamos. Aonde nós levamos as nossas súplicas. Onde pedimos e a quem pedimos conselho, oração, suporte. Não saia desnudando a sua família para qualquer pessoa, dando comida aos abutres que se alimentam da sua tragédia, da sua desgraça. Não consinta que isso aconteça. Abigail não temeu se humilhar. O verso 23 e 24 dizem, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Às vezes você vai querer resolver. Peraí, Davi, me escuta, por favor. Antes que ela abrisse a boca, a atitude dela desarmou Davi. Nós precisamos de desarmar o nosso inimigo com humildade diante de Deus. A nossa arrogância não ganha batalhas, mas adia vitórias. Não tema se humilhar, porque o Cordeiro de Deus se humilhou até a morte e morte de cruz. O Antigo Testamento, ele é repleto de figuras que prefiguram Cristo.
no Novo Testamento. Josué é uma tipificação de Cristo. E a gente podia aqui dizer vários exemplos, né? O próprio Davi, uma prefiguração de Cristo. Se tivesse uma mulher nessa figura, que se encaixasse ou se aproximasse de ser uma prefiguração de Cristo, essa mulher seria Abigail. Porque ela era mulher de um homem rico, poderoso. Mas ela se esvaziou da sua posição e se humilhou diante daquele que tinha o poder de destruir a sua casa. E ela tomou para ela a culpa. Ela fala: Senhor, minha seja a culpa. Ela não ficou falando: Davi, me perdoa, meu marido é doido, meu marido bebeu, meu marido é cachaceiro. Não, ela não. Antes dela falar que o marido dela não era uma pessoa normal, ela falou para ele: mas minha seja a culpa, eu não vi os rapazes. Ela tomou para si, exatamente como Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas. Abigail chamou para ela a responsabilidade. E a gente vive num tempo onde a gente transfere responsabilidade. Não, é fulano. Não, foi ciclano. A culpa é dele. Não, a culpa é dela. Eu não tenho sangue de barata. Não, mas você tem o sangue do Cordeiro de Deus. O Espírito de Deus habita em você. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então você é capacitada a se humilhar para defender toda a sua casa. Ela não pensou duas vezes. Desceu do jumento. Pôs a cara no pó. E a primeira coisa que ela falou assim: me perdoa, meu Senhor, minha seja a culpa. Eu fico imaginando o impacto que isso causou em Davi. Ele estava determinado: eu vou acabar com a raça de Nabal. Não vai ficar um homem naquela... E aí vem uma mulher linda, mansa, se ajoelha diante dele e fala: minha seja a culpa. Desarmou o cara. Olha Provérbios aí. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. E ela não defendeu só a sua casa. Ela defendeu Davi de ter feito uma besteira. Ela foi um instrumento de Deus. Por que a gente tem medo de se humilhar? O orgulho está acabando com os nossos lares. Sabe o que é o divórcio? Um orgulhoso ou dois orgulhosos. O divórcio foi instituído por causa da dureza do coração humano. E sim, nós temos casos extremos de violência e a gente não pode tapar o sol com a peneira. Existem necessidades de divórcio. É porta de emergência. Senão a pessoa morre. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando no divórcio por incompatibilidade de gênios. Divórcio porque o amor acabou. O tesão acabou. Vai me perdoar, gente. Mas isso é carne. Isso é orgulho, isso é altivez. Isso é mundo tomando o nosso coração. Porque toda relação saudável, ela experimenta tempos de refrigério. E ela também tem tempos de luta. Tem inverno e outono nas relações humanas. Não é tudo primavera e verão, não. Mas se a gente resistir firme, a estação vira e floresce de novo. Mas ninguém quer aguentar firme. Vou chutar o balde. Eu mereço ser feliz. E aí aquela desgraceira entra para dentro da casa. Eu mereço ser feliz. E os outros não, né? Seus filhos não. Você merece, mas os seus filhos não. A família do seu marido, a sua família não merece, não. O que tem de mulher traindo, o que tem de mulher arruinando o casamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós, gente, porque nós temos uma habilidade especial dada pelo próprio Deus e um jogo de cintura para salvar casamento. Por isso que vem um discurso falso. A fila anda. Sabe aquela amiga? Você está tolerando esse babaca? Chuta-se para lá, só.
Aí você vai na vibe da amiga e daqui a pouco a amiga está pegando seu ex-marido. Você pensa que isso acontece? Não, gente. Pastor conhece cada história que eu queria não conhecer. A capacidade infernal que uma mulher tem quando ela não dá lugar para Deus. Porque ela vira uma poderosa ferramenta na mão do capeta. Porque o diabo não desperdiça mão de obra de qualidade. E mulher é mão de obra de qualidade. Ou você vai ser uma bênção, ou você vai ser uma Jezabel. Escolha a sua posição. Porque eu quero te falar nessa noite. Você não vai ficar em campo neutro. Se Deus não te ocupar, o diabo te pega de parceira. Tome a sua posição em nome de Jesus. E se coloque como defensora da sua casa. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de citar outra mulher. Está em Juízes capítulo 4. Em Juízes capítulo 4, a partir do verso 17, fugindo de uma batalha contra Baraque, Débora, Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, o rei opressor de Israel, foi se esconder na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. E Jael, você já deve conhecer essa história, a partir do verso 17. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Casca grossa. Presta atenção. Por que você está trazendo Jael para essa conversa, Helena? Porque Jael não tinha nada a ver com a briga. O texto acabou de dizer que havia paz entre o Éber, queneu, e o rei de Azor. Eles não eram adversários. Isso não impedia Jael de ver que Jabim oprimia a Israel. O povo fez o que era mal diante de Deus. Deus entregou o povo ao rei cananeu Jabim. E Jabim oprimia o povo, oprimia o povo, oprimia o povo. Gente, quando fala que oprimia o povo, estuprava as mulheres, pegava da colheita, pegava todo o fruto da terra, matava sem ter um motivo para isso. Era isso que era oprimir o povo de Israel. O povo de Israel estava sucumbindo diante da força de Jabim. E o seu comandante era Sísera. Ele que organizava as batalhas e os carros de ferro contra Israel. Até que Deus ouviu o clamor de Israel e falou assim, levantou Débora. Débora falou para Baraque, o comandante do exército do Senhor, e falou: eu vou dar livramento de vocês, para vocês das mãos de Jabim, porque vocês se voltaram para mim, vocês se arrependeram do seu pecado, e eu vou interferir. E eu vou dar a vitória nas mãos de vocês através de uma mulher. A própria Débora profetizou isso. E a gente pensa que era Débora a mulher era Jael. Jael sabia que Sísera era o comandante do exército opressor. Jael assistia à opressão de Israel. Ela sabia o que estava acontecendo. E quando ela viu o inimigo dentro da sua tenda, ela usou as armas que ela tinha na mão. Ela não foi pegar uma espada. Ela não sabia manusear uma espada. Mas ela sabia manusear uma estaca e um martelo, que ela usava para esticar a tenda onde ela morava. Deus quer usar o que você sabe fazer. Deus quer usar as armas que você tem na mão, para vencer não apenas o inimigo da sua casa,
mas para se erguer como uma voz defendendo a infância contra todo abuso. Nós precisamos de nos colocar, nossas igrejas precisam se colocar como lugar seguro para as crianças que estão sofrendo terrível assédio moral, crianças que estão sendo expostas à pornografia, crianças que estão sendo molestadas sexualmente, crianças que estão sofrendo agressão física, acorrentadas em poços, deixadas nuas e passando fome, dentro da casa daqueles que deveriam defendê-la. As nossas igrejas precisam se tornar lugares seguros para crianças, onde elas podem denunciar e onde, se for preciso, elas serão acolhidas na nossa própria casa. Gente, não é tempo da gente ficar dando uma de Pilatos, vivendo um cristianismo meia boca e lavando as nossas mãos e falando: oh Deus, sela com salvação, oh Deus, muda essa situação. Deus está mudando a situação quando fez você perceber e te dando a capacidade de interferir e mudar a situação. Para de transferir responsabilidade para Deus. Abigail podia ter ido orar e falado: oh Deus, detém Davi. Sim, Deus operou ali no coração de Davi, mas ela não fugiu da raia. Ela não fugiu do pau, ela foi encarar Davi. Ela corria o risco de ser morta? Corria o risco de ser morta. Esther corria o risco de ser morta quando foi se apresentar a Assuero? Corria o risco de ser morta. E a gente está sendo intimidada pelo risco de ser morta, de ser cancelada, de ser mal falada, ou de ter que se comprometer com uma criança que não é o nosso filho. O que vai precisar de acontecer para a igreja do Senhor amadurecer, crescer e se envolver com aquilo que Jesus se envolveria? Tem um vizinho seu que está sofrendo? Seja a resposta, seja a igreja na vida dessa criança. Denuncie, se voluntarie, cuide, adote, faz alguma coisa pelo amor de Deus. Porque hoje a gente põe cachorro dentro de casa e faz o melhor pelos cachorrinhos. E eu tenho uma cadelinha que eu amo ela, Matilda. Ela é fofinha, é uma cadelinha. Mas a criança vale mais. E a gente está com 2 pesos, 2 medidas, animaizinhos sendo tratados como filhos. Casais que podem ter filhos não querendo ter filhos. Porque não querem compromisso, não querem responsabilidade. Vai atrapalhar minha carreira. A conta vai chegar. Aliás, já está chegando. A conta já está chegando da revolução sexual. Vamos lá, vamos viver a vida. A conta está chegando. A mulher independente, vamos queimar o sutiã. Vamos passar por cima dos homens. Precisamos de homem para nada, a gente compra um vibrador. Faz inseminação artificial, produção independente. Hoje a gente está com uma geração confusa na sua identidade sexual. Na sua identidade sexual, eles estão confusos. Porque tem mulheres que não são mulheres. Tem homens que não são homens, são monstros, abusivos, opacos. Mulheres mandonas, autoritárias, mulher macho. Não há qualidade nenhuma nisso. Uma outra forma de feminicídio é quando o feminino é morto. Tudo que é feminino está morrendo. Tudo que é delicado, tudo que agrega, tudo que conforta, tudo que consola, tudo que é fofinho, está morrendo. As mulheres só falta coçar. Manda mais do que os machos. Fala: não, vou lá, resolvo. Então vai, querida. Mas a conta vai chegar. Que o Senhor nos erga para sermos defensores da nossa família. Que comece dentro de casa. Que a gente escute o que a gente tem que escutar. Que a gente fale quando e como a gente tem que falar. Que a gente receba discernimento e sabedoria do alto para reagirmos às situações que surgem como o Senhor quer que a gente reaja. Que a gente seja consoladora para as nossas amigas, encorajadora umas da outra. Que a gente não espalhe a fofoca, mas que a gente proteja a nudez umas das outras. Que a gente aconselhe, mas que a gente transborde. Que a gente não defenda apenas a nossa família, mas defendamos também outras famílias que estão sendo golpeadas. Nós temos Cristo. Não é só para servir aos nossos interesses, mas é para transbordar. A igreja não são essas paredes.
A igreja, cada um de nós. Em Provérbios 31, o mesmo texto que descreve a mulher sábia. Eu não acho que seja coincidência que esse versículo esteja justamente em Provérbios 31. E é com ele que eu quero terminar essa minha fala. Versículo 8 de Provérbios 31 diz assim: fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Isso é um chamado para cada um de nós. Jesus se envolveu. E a única ordem que ele deu para a gente foi fazer discípulos de todas as nações. E pelo que me consta, em nenhuma tradução eu li que são discípulos acima de 20 anos de idade. Faça discípulos. E para fazer discípulo, não dá folheto. Para fazer discípulo, você anda junto. Você senta junto, você come junto. Quebra o pau de vez em quando. E resolve. E chama Deus para conversa. Fazer discípulo é se envolver, como ele se envolveu. Por isso que a premissa é: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Deixe esse seu ser fedorento, egoísta, egocêntrico, longe. Se você quer me seguir de perto, o primeiro passo é se esvazie do seu ego. E abra mais os olhos para aquilo que está ao seu redor. E seja a minha resposta. Seja o meu alívio, seja o meu abraço. Seja a minha justiça. Porque o reino vem. Ele vai restaurar todas as coisas. E nós teremos novos céus e nova terra. Mas eu já conheço o reino. Ele já se manifestou a mim. E ele já é o meu rei. Então eu já vivo hoje como a antecipação daquilo que eu aguardo. Eu já vivo a justiça hoje. Eu já me envolvo hoje. Eu já melhoro o ambiente que eu estou hoje. O meu ambiente de trabalho é mais tranquilo e mais leve porque eu estou nele. E eu já vivo sob o reinado de Cristo hoje. As crianças ao meu redor e no meu raio de alcance, elas não vão sofrer. Porque hoje eu já vivo como antecipação daquilo que eu aguardo. Novos céus e nova terra, onde o governo sairá de Sião. E a justiça reinará para sempre. Enquanto esperamos que a gente viva hoje, dentro da nossa casa, o sonho e o reinado de Cristo. A esperança e o reinado de Cristo na nossa vida hoje. Eu tenho que te dizer, não vai dar para ficar olhando. Você vai ter que se envolver. Jesus não ficou olhando. Ele se envolveu. E nós não somos dignas de dizer que somos seguidoras de Cristo se também não nos envolvermos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra nos confronta e nos traz de volta para a verdade, nos livra do engano desse tempo que encoraja uma vida egoísta. A idolatria do ego tem salteado os nossos corações. Que o teu Espírito Santo torne essa palavra viva na nossa prática. Que tudo que ouvimos hoje, Senhor, que transborde em frutos nas nossas atitudes. Que sejamos convencidas pelo teu Espírito daquilo que precisamos ser convencidas. Que a nossa atitude seja diferente. Que muito mais de um discurso pela família, que as nossas ações nos ergam como defensoras dos nossos lares. Como Abigail, mulher sábia, intercessora, que não temeu se humilhar, que sabia ouvir e sabia calar.
Que Jael nos inspire com a sua coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando for algo drástico. Se a gente precisar de tirar uma criança de um lar abusivo, que a gente tire, Senhor. Se a gente tiver que adotar uma criança para livrar ela de uma vida desgraçada e arruinada, que a gente adote, Senhor. Nos tira do lugar da comodidade, Senhor. Porque o Senhor não se acomodou, o Senhor se deu, o Senhor se derramou, o Senhor entregou a sua vida. E nós queremos aprender com o Senhor a fazer o mesmo. Nos ensine, nos habilite, nos capacite e nos faça percorrer esse caminho. Nós queremos negar a nós mesmos para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E sermos vida e esperança para esse tempo agora. Em nome de Jesus.